Deixa eu já chamar o Ariovaldo, que é... Peraí que eu já vou pegar. Além do Sindicato dos Metalúrgicos, além de diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o Ariovaldo também é presidente da Industriol Brasil e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC. Ariovaldo Oliveira da Silva já está aqui conectado com a gente. Oi, Ariovaldo, como você está? Tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Ariovaldo, vamos conversar um pouquinho então sobre esse evento que acontece amanhã em São Caetano do Sul, que vai discutir um pouquinho a situação da região do ABC, né, que foi bastante afetada durante esses últimos anos por conta desse processo de desindustrialização que acontece no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário que a região vive hoje e sobre perspectivas, né? Porque eu acho que é esse o ponto principal dessa discussão, é pensar no que pode ser feito para mudar essa realidade, né? Como você falou, no Brasil a gente está passando por um processo de desindustrialização, não é de hoje, a gente já chegou, a indústria no Brasil já chegou a ser quase 35% do PIB, né, nacional, né, hoje é menos de 10%, então o Brasil vive uma forte desindustrialização e mais recentemente, sob o atual governo, é uma política de anti-indústria, visto que uma das primeiras medidas foi acabar com o Ministério da Indústria. Então começa que a indústria não tem interlocução direta dentro do governo. Então tem uma política de anti-indústria nesse momento. Então a indústria vem sofrendo muito. Aí o estado de São Paulo, como é o estado mais industrializado, sofre mais que o Brasil. E a região do ABC, que é o berço, né, da industrialização, né, sofre mais do que o estado de São Paulo e o Brasil. E já a longa data, a gente vem discutindo quais são os mecanismos, né, para a gente mudar esse cenário. Né, primeiro, né, na verdade, tem uma política industrial, né, onde a gente perdeu, como eu falei, nos últimos anos, principalmente sob esse governo, a gente tem uma política anti-indústria. Né, sob o governo Lula, a gente tentou desenhar, né, algumas políticas com plano de desenvolvimento produtivo, plano Brasil Maior, teve diversas iniciativas, né, que foram desmontadas, né, depois, principalmente governo Temer, né, sob o governo Bolsonaro, e, né, a gente precisa ter uma política nacional. Mas na ausência dessa interlocução nacional, federal e de uma política industrial nacional, né, os mais diversos atores da indústria estão tentando articular suas ações. E aqui na região não é diferente. Né? Através aqui da Agência de Desenvolvimento Econômico, a gente começou a articular, né, os atores aqui da região, as prefeituras, né, principalmente as secretarias de desenvolvimento econômico, a própria indústria, através, né, das montadoras, polo petroquímico, dos CIESPs aqui da região, os sindicatos de trabalhadores, as universidades, a gente começou uma discussão que era necessário a gente ter algo mais concreto, ter iniciativas, né, mais concretas pró-indústria na nossa região, visto, né, o último período aí que a gente assistiu com saída da Ford, anúncio de Toyota, saída de Costal, né, empresas importantes da nossa região que a gente perdeu ou está perdendo. Então, todos esses atores juntos, né, a gente decidiu, né, organizar uma atividade para fazer essa reflexão sobre o futuro da indústria e tentar criar alguns compromissos regionais. Então, originou essa atividade que é amanhã, dia inteiro, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre o futuro da indústria, né, as tendências da indústria, e depois debater um pouco sobre os problemas específicos vividos pela indústria aqui na região do ABC, e depois tentar propor uma agenda regional, né, olhando um pouco das oportunidades que a gente tem na região. Então, a ideia é a gente constituir, com todos esses atores que eu falei, um fórum permanente de debate sobre a indústria. Aroaldo, a gente está num ano eleitoral, né, que vai mudar agora governador, presidente. Não vai mexer muito nessa questão municipal, mas como que governo e governo federal e estadual podem atuar no sentido de fomentar a industrialização na região? Você pode trazer exemplos para a gente?
Como eu falei, no governo federal a gente tem um problema da interlocução, né, do Sim. como falar, com quem falar, e tem uma ausência total de política industrial. No último período, a gente vem conversando com o governo do estado de São Paulo, inclusive amanhã, né, o governo vai estar presente na atividade através da secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, e a gente vem tentando dialogar a partir de algumas iniciativas, né, que o próprio governo lançou e que a gente está tentando desenhar políticas que cheguem de fato até a indústria, né, como a discussão que o governo próprio proporcionou sobre os polos de desenvolvimento industrial, ou a organização da indústria em clusters, né, em arranjos produtivos locais, né, para criar sinergia entre setores da indústria, ou um problema mais grave, que é a própria questão do financiamento da indústria, né, porque nesse momento, ainda mais com a pandemia, que a gente acelerou todas as transformações dentro da indústria, principalmente a transformação digital, o financiamento é de extrema importância, né? Então, ou ainda como o governo pode dar outros suportes, suporte técnico, por isso o envolvimento, né, das universidades nesse debate. Então, o governo do estado tem muita responsabilidade sobre política industrial e pode fazer muita coisa, por isso que a gente está tentando essa conexão. E aqui na região, com as prefeituras, a gente vem dialogando tanto, né, como está as políticas de incentivo que as prefeituras, né, têm, em maior ou menor grau, políticas de incentivos para a indústria ou políticas de inovação, como dar o suporte para a própria indústria, para a inovação. Como eu falei, né, nesse momento de transformação, a indústria também tem que se transformar e para a indústria 4.0 caminhar para essa transformação digital. Então, esse é um debate também que a gente está com o poder público local. O Aroaldo, só para finalizar, quando a gente discute industrialização, essa questão na região do ABC, a gente está discutindo emprego, né? Porque esse é o final ali da ponta, é a questão do emprego. A gente está passando por uma situação de desemprego terrível aqui no país e discutir industrialização, discutir o fomento à indústria é discutir, claro, também criação de postos de emprego, geração de novos empregos, é isso. Acho que muito legal a sua observação, né? Porque acho que é legal falar e mostrar para todo mundo que é estudo do próprio governo federal, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, que R$ 1 na economia, né, no setor de serviço, esse R$ 1 gera 1,60. No agronegócio, R$ 1 gera 1,40. E na indústria, esse mesmo R$ 1 gera 2,5, 2,50. Então, o potencial da indústria para o desenvolvimento econômico é muito grande. E a indústria, a cadeia da indústria é maior do que as outras cadeias de serviço, comércio. Ao contrário, a indústria gera demanda para os outros setores econômicos, como comércio e serviço. Então, a indústria, nessa geração do emprego industrial, é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano. Porque também não podemos fazer o debate de política industrial se a gente não pensar na geração de emprego e emprego de qualidade, né? Que é um emprego formalizado, um emprego com a melhor renda, né? Para a gente, de fato, pensar o desenvolvimento econômico junto com o desenvolvimento humano. E a indústria, em todos os recortes que a gente olha, e olhando das experiências internacionais, a indústria é o principal setor da economia para gerar esse desenvolvimento econômico e humano, né? Não tem país desenvolvido no mundo, ainda mais do tamanho do Brasil, que não tem uma indústria forte. Então, por isso que a gente aposta muito nesse debate. E o debate é muito bem-vindo, uma iniciativa muito bem-vinda. É necessário discutir, então, essa questão da industrialização, como você disse, porque ela acaba impactando em todo mundo, acaba impactando no nosso país, né, no emprego, enfim, é muito importante. Que vocês tenham ótimos debates amanhã, que seja uma discussão bem frutífera, viu? Aroaldo, muito obrigada pela participação, uma boa tarde para você. Eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço todo mundo que está acompanhando. O card foi mostrado aí, vai ser amanhã lá na USCS do Centro, perto da estação ali do trem, né, em São Caetano. Então eu conto aí
com a presença de todos e todas que puderem participar. Um abraço e muito obrigado aqui, parabéns à TVT. Obrigada. A gente viu o card novamente, está aí. O Aroaldo Oliveira da Silva, então diretor executivo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.